Boa tarde, pessoal. Quem está falando é o Fábio, consultor da Preâmbulo. Estamos aí para mais uma conexão Preâmbulo aí de ferramentas adicionais, uma conexão com vários temas diferentes, explicar qual é a ideia de cada ferramenta para te ajudar no dia a dia. Acredito que essas ferramentas aí alguém já usou ou a gente não usa diariamente como um cadastro, como verificar a agenda e tal, mas o importante é relembrar, ver se você está tendo alguma necessidade, ver quais são as dúvidas de vocês. Como toda conexão eu falo sobre o tema, no início da conexão, aí após a gente fica para algumas perguntas e encerra. Por que a gente vai falar de ferramentas adicionais hoje? Porque hoje você consegue fazer algumas ferramentas rápidas, algumas manutenções, alguns cadastramentos, alguns benefícios, né, dentro do sistema que ficam às vezes escondidos ou ficam esquecidos dentro do CPJ. Né? Algumas funcionalidades de manutenção dentro do sistema, já vou orientar no início, é sempre importante existir um backup. Tá? E esse backup de responsabilidade do cliente, com os técnicos do escritório, ter um backup antes de fazer toda alguma ferramenta, utilizar alguma ferramenta que ela faz uma manutenção. Tá? Em configurações preferências, nós vamos conseguir ter algumas padronizações importantes. No processual, a gente fala muito em campos obrigatórios. Então, qual que é essa primeira ferramenta? Eu posso habilitar campo de contrato, que é o contrato da forma de você, lá no cadastro de processo, ser obrigatório o cadastro do contrato. Né? Eu posso ter o evento obrigatório, o responsável, a sigla do grupo de trabalho. Então, aqui eu já consigo colocar alguns campos operacionais no meu sistema para campo obrigatório. Então, Fábio, eu preciso colocar um campo obrigatório no sistema que eu quero que toda vez que alguém cadastrar um processo, seja obrigatório que o responsável do processo seja colocado. A pessoa não consiga salvar esse cadastro sem o responsável. Tá? Então, a gente consegue montar aqui na parte processual alguns campos obrigatórios. E na parte financeira, também você vai ter alguns campos. Obrigatório colocar o plano de contas, o responsável, o centro de custo, pessoa no lançamento, o mês e o ano de competência e também um grupo de trabalho da parte financeira. Então, a gente tem essas padronizações rápidas aí dentro do sistema de campos obrigatórios que te ajudam no teu dia a dia. Né? O que? Se uma outra pessoa faz lançamento, se outras pessoas têm algumas necessidades específicas, para não deixar que aquele cadastro siga sem aquele campo obrigatório. Né? Então, a gente vai conseguir ter. Já daqui a pouco depois eu vou voltar de novo nessa tela também, mostrar alguns outros benefícios, algumas outras regras. Né? Se eu mostrar a tela de processos, você vai notar que os campos obrigatórios estão aqui. Não posso ter o grupo de trabalho, eu posso ter o responsável obrigatório, eu posso ter o contrato tem que ser obrigatório. Então, são campos no teu cadastro que quando eu habilitar, ele vai ficar obrigatório. Todo campo habilitado nessa situação, ele vai pedir para o sistema se deslocar, logar e logar de novo. Então, porque quando você faz uma habilitação de um campo obrigatório, ele vai derrubar todo mundo para todo mundo se logar, para começar a partir daí aquela ideia, para começar a partir daquele ato que você marcou aquele campo obrigatório, se tornar prático para todo mundo, habilitado para todo mundo usar. Vamos lá. Aqui em miscelâneas, a gente tem uma abinha que é onde a miscelâneas fala mistura várias coisas, tem várias regras ali dentro, de várias habilidades que a gente consegue trabalhar. Né? Em miscelâneas, você vai ter aqui a parte de informações gerais. O que seria? Aqui, se você quer saber quantas fichas tem no teu sistema cadastradas, quantas estão no morto, qual a quantidade de pessoas que são clientes, por isso que é muito importante quando a gente viu no cadastro de processo, no cadastro de clientes, aquela marcar lá quem é cliente, quem é fornecedor, quantos advogados eu tenho e assim por diante. Um resumo rápido e simples da tua base de dados. Né? Eu tenho 10 mil processos no normal, 3 no morto,
total de 13 mil fichas, total de processos, total de clientes, são 20 clientes, 200 clientes e assim por diante. É uma questão que a gente pode visualizar aí. Aqui em miscelâneas ainda, nós vamos ter aqui log de operações críticas. Esse log de operações críticas, todo o ato que algum usuário fizer no sistema, como concluir uma tarefa, excluir um agendamento, excluir uma ficha, isso fica guardado no sistema, dizendo que no dia 13/8, o usuário 1 da tabela de processos, ele fez o quê? Modificou a verificação lançada interno, mudou. E aqui você pode fazer pesquisa por um período. O que aconteceu na minha base de janeiro até hoje? Então você vai ter várias, ficha excluída, ficha transferida, a modificação, transferida para o morto, modificado o prazo, excluído o agendamento de lançamento. E diz qual o usuário quer. Então aqui a gente começa a ter a primeira funcionalidade de como se fosse da tua auditoria. Então eu vou conseguir pesquisar o que aconteceu. Sumiu o mandamento, sumiu. Dentro de toda aquela tua restrição de usuário ainda, dentro de toda aquela necessidade de você fazer filtros dentro do sistema, criar perfis, mas você pode ter o controle do que está acontecendo, quem concluiu, quem cumpriu, mesmo se ela tem direito ou não, ela vai se enquadrar dentro dessa auditoria. Tá? Aqui eu vou ter um campo importante no miscelâneas, que é um campo chamado manutenção. Esse campo é um campo bem grande, com muitos recursos aqui dentro. E quem for utilizar, quem tiver direito a mexer na manutenção, quem aprender a mexer na manutenção, quem quiser aprender, é bom entrar em contato com o suporte da Minda Preâmbulo para ficar sabendo. E essa manutenção, a primeira regra é o quê? É importante fazer um backup. Porque aqui eu estou tendo uma ferramenta, não só as ferramentas anteriores que a gente viu, como era habilitar um campo a ser obrigatório e tal. Não, aqui eu posso fazer uma manutenção mais complexa, mais de alterar informações dentro do banco de dados, dentro do CPJ, né? Então, por isso que é importante, antes de eu fazer alguma coisa, eu tenho que gerar um backup, né? Dentro desse backup, dentro dessa minha manutenção, eu tenho vários campos aqui específicos para fazer manutenção. Campo de ação, de órgão julgador, de juízo, de pessoas. O que são isso? São tabelas que você tem aqui dentro. Tabelas que você tem, que você pode organizar, melhorar elas. Em que sentido? Fábio, eu estou com muita duplicidade no meu cadastro. Aí eu tenho lá recurso ordinário, RO, e eu tenho ROO, que é recurso ordinário. Me cadastraram 2 vezes a mesma ação. O que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma manutenção. Se eu colocasse uma outra sigla aqui, a certa é essa. Se na minha tabela eu tenho o ROD, tudo onde está cadastrado o RO, muda para ROD, porque são duplicidades, pessoal. Aí a gente vamos marcar assim, duplicidade. Não é, vou mudar de ação ordinária para ação civil. Não, eu vou mudar de execução de título para habilitação de crédito. Não é mudar uma coisa de outra, é acabar com duplicidade, essa manutenção. Acabar com duplicidade em ação, em órgão julgador, em juízo. Por exemplo, em juízo. Em juízo tem 2 Curitiba cadastradas, uma CWB, uma CWA, Curitiba cadastrada errada. Eu coloco aqui a sigla da correta e daí vai mudar onde está cadastrado. Eu posso excluir. Por isso que a gente fala em treinamentos, no início dos treinamentos, dizendo o quê? Nunca se exclua nada das tabelas. Por isso tem restrições de quem pode excluir, de quem pode só cadastrar e assim por diante. Porque quando vai chegar uma hora, vai eliminar a tua duplicidade. E se alguém criar uma duplicidade enganada, a gente consegue corrigir aqui dentro. E uma duplicidade importante que tem aqui é a duplicidade de pessoas. Por exemplo, se eu pesquisar aqui, imagine que esse Fábio é igual a esse, 111 e 109. Então, se eu colocasse aqui o 111 e eu colocasse aqui o 109, o que o sistema vai fazer? Em todo lugar do sistema que exista duplicidade desse cadastro de pessoas com o código 111, vai ser substituído pelo código 109, que é o correto.
Então, vocês, com certeza, vocês devem ter algum cadastramento em duplicidade de pessoas. Por exemplo, tem lá empresa de alimentos, outro coloca lá, empresa alimentos de Curitiba. É a mesma pessoa, só que uma é código 12, outra é código 60. Eu cadastrei e não se pesquisou. Aí você tem 30 processos com código 12, 30 processos com código 60. Como que eu vou arrumar isso? Eu tenho que unir esses dois códigos. Eu tenho que escolher, ou eu quero 12 ou eu quero 60 para fazer essa união, tá? Aí eu consigo excluir a pessoa do cadastro de pessoas para acabar com duplicidade. E como que eu diminuo o erro de duplicidade quando eu cadastro uma pessoa? Quando eu lembro nos treinamentos, quando eu cadastro CPF ou cadastro CNPJ. Ele não deixa cadastrar duas pessoas com o mesmo CPF e nem duas empresas com o mesmo CNPJ. Então, a gente vai conseguir ter essas regras dentro do sistema. E aí você tem as outras tabelas de contas, de plano de contas, mudar de uma conta para outra, duplicidade, índices, documentos, ele vai fazer uma atualização dos documentos do ARC, vai buscar os documentos que estão associados para jogar dentro do ARC. Transferências de fichas, eu consigo transferir de ficha de normal para incidente com o número do PJ, que é esse número vermelho. Aí eu tenho uma listagem, Fábio, gerei um relatório, tem uma listagem de 30 PJ, o 2, o 10, o 20, 21, 25, 90, 40, 1000 e tal. Esses números de PJ eu posso colocar aqui e fazer uma transferência automática para o morto. Fazer uma transferência de uma vez só. Então, todos esses processos que eu estou trabalhando na minha base, eu gerei um relatório, eu tenho 200 processos que estão na minha base errado, estão na minha base no normal, mas já estão no morto. Porque eu coloquei uma sigla lá no processo, ou eu coloquei um evento que foi transferido para o morto, mas o evento está transferido para o morto, mas ele está no vivo ainda. Mas quantos processos são? São 300. Eu posso copiar o código desses processos e transferir para o morto. Tá? Então, você vai ter essas regras. Então, a aba de manutenção em miscelâneos é muito importante. Ajuda bastante a você higienizar a tua base, né? O que é higienizar a tua base hoje? Hoje você pode olhar, como que está a minha base de dados hoje? Algumas tabelas eu consigo fazer por dentro do CPJ já, você tendo direito com o teu usuário. Outras manutenções você pode pedir auxílio para a Preâmbulo, que a Preâmbulo te ajuda na manutenção, fazendo script, fazendo uma coisa mais do banco de dados mais complexa. Mas tudo isso sempre visualizando o que vocês precisam, quais são as informações que você tem, assim por diante. Tá? Então, você vai ter essa questão dentro do sistema aí, tá? Vamos lá. Outra questão que nós temos aqui também, que também ajuda muito, isso aqui todos vão gostar, redistribuição de processos e agenda. Aqui também, vamos lá, importante fazer backup. Então, quando eu entro em manutenção e quando eu entro em redistribuição de agenda, sempre fazer backup, né? Por quê? Porque aqui você está mexendo no banco de novo, você está mudando coisa. E o que você está mudando? Eu estou fazendo uma manutenção para redistribuir processos. Por exemplo, todos os processos trabalhista da agenda da pessoa e do advogado, eu quero que mude do advogado Antônio para o advogado, cadê as pessoas? André. Então, veja, tudo que for trabalhista, que tem o advogado Antônio, mude para André. Mas eu quero que mude o campo advogado e as agendas da pessoa. Ou eu quero que mude o responsável. Ou eu quero que mude quem solicitou a agenda. O monitoramento do capture. O participante da agenda. Ou só do grupo de trabalho X, só do juízo. De um período específico. E veja, eu posso ainda, com auxílio da Preâmbulo, fazer SQLs complementares. O que é? São comandos mais detalhados que você vai conseguir fazer filtros mais específicos para fazer essa manutenção. Então, isso é uma manutenção importante de distribuição de processos de agenda, porque às vezes sai um advogado do escritório. Saiu do escritório, o João saiu. Todos os processos que ele é responsável tem que passar para a Maria. Eu faço a manutenção de uma vez só, não preciso entrar um por um. Toda a agenda futura do João, eu quero que vire para a Maria. Eu posso mudar os nomes. Então, são rotinas do teu dia a dia que às vezes surgem na hora. Eu preciso mudar agora esses 50 processos aqui, do João para Maria. Você entre um por um. Não. Pode dar uma pesquisada no CPJ se tem essa função.
dar uma ligada no suporte para fazer essa orientação, para ter essa orientação e ajuda. Tá? Então, distribuição de processos e agenda, eu consigo distribuir campos de processos desenvolvidos, de responsável, e os campos dos compromissos das pessoas na agenda. Então, tudo que a agenda que está futura não vai... o que está cumprido por ele no passado não vai mudar, só vai mudar os compromissos futuros da agenda. Então, veja, a gente vai conseguir já fazer uma manutenção. Todos esses pequenos campos aqui, a gente já faz o quê? Já faz uma higienização muito grande na base, te ajuda no dia a dia. Às vezes a controladoria fala, eu estou com 50, estou com 300 processos aqui do Carlos, e agora, o que eu faço? Esse é o escritório, e eu tenho que separar do Carlos, do grupo de trabalho civil, tem que ir para Maria. Do Carlos, grupo de trabalho tributário, tem que ir para o José. Aí você vai poder, se teu cadastro está correto, de novo, a gente consegue fazer toda essa manutenção, todo esse ajuste aqui. Tá bom? E aí você vai ter esse controle. Dentro do cadastro de processos, quando você faz alguma modificação na tramitação onde a gente olhou lá no log de operações críticas, você vai ter um campo histórico, que é o campo onde vai ser guardado também deste processo. Né? Então, agora eu consigo ver o geral lá no log de operações críticas, mas eu consigo ver aqui o que aconteceu neste processo, na auditoria. O solicitante Antônio, excluído, agendamento, lançado, tal. E eu posso ter campos de valores. O Antônio, o quê? Resultado da condenação, não informado para 2002. Eu posso ter uma outra auditoria, um log de operações críticas dentro da auditoria. O que seria o log de operações críticas no risco? Lá em preferência, onde nós estávamos, eu vou ter aqui, no processual, eu vou ter não grava log. Se eu ativar esse log com justificativa, isso vai servir para todas as fichas. Toda alteração que você fizer nos dados básicos de valores, o risco, e quando você salvar, vou por aqui um conteúdo aqui, ele vai pedir uma auditoria aqui dentro, certo? Então aqui ele vai pedir para você uma auditoria, vamos lá. Vou alterar aqui o valor. Pede esta auditoria. Eu posso até mostrar os pedidos aqui. O que é isso? Ele está falando que o valor de 30 mil mudou, pai. Não. Qualquer alteração que você fizer aqui dentro, ele vai de valores, de risco, de auditoria, ele vai pedir uma justificativa. Você vai colocar valor da sentença ou o juiz decretou. Então, isso é uma auditoria. Só que veja, esta ferramenta, se você habilita ela, ela vai funcionar para todas as fichas. Então, tem que ver qual que é a graduação que se precisa disso tudo. Esta graduação vai estar aqui, configurações, preferências. Você pode habilitar, grava com log, ou grava somente quando solicita o do risco, ou não tem log nenhum. Então, veja, agora você já tem campos obrigatórios, você pode colocar, saber das informações gerais, log de operações críticas, que são alguma ferramenta de saber quantos processos estão, redistribuição de processo e manutenção de agenda, o histórico do processo, e você vai poder ver essa auditoria. Né? Então, aí você já tem agora uma questão de você colocar informações aqui dentro, né? Vamos ver, Ana Luísa, agenda atribuída também, Fábio, vamos... Aqui, quando a gente foi lá na manutenção, log de redistribuição do processo de agenda. É que quando eu coloco o participante da agenda aqui, responsável, solicitante, monitoramento do capture, agenda da pessoa, ele vai mudar para a pessoa, que é para quem está atribuído mesmo, tá? Vai funcionar também, para quem, quando eu mudar, vai ser para quem está atribuído. Se o código do Fábio está como atribuído lá, ele vai mudar para Maria, por exemplo. Porque ele está atribuído, está mudando o código dele.
É um código da pessoa só, certo? Tá bom, Ana Luísa? Eu vou respondendo aqui. Então, aí você chegou a uma questão de você ter ferramentas de padronização, ferramentas de higienização da base, né? E eu vou ter agora algumas ferramentas para te ajudar no dia a dia. Uma delas, eu tenho esse ícone aqui do e-mail, e aqui você pode conectar o e-mail do teu Outlook, um outro e-mail que você tenha, você faz uma configuração aqui dentro. Em configuração você põe o IMAP, eu ponho um outro, tá? E aqui você vai conseguir ver as tuas caixas de e-mail. Por exemplo, eu tenho e-mail aqui, vamos pegar aqui o e-mail, e vai abrir o e-mail. Toda a caixa de e-mail que você configurar e conectar aqui, vamos ver, conectar ali. Ele vai conectar. Quando ele abrir esse e-mail, o que vai acontecer? Eu consigo dentro do CPJ, ó, todos os meus e-mails estão aqui. Beleza, meus e-mails estão aqui. Você pode deixar selecionado o e-mail que você quer, tá? E este e-mail aqui que você está aqui, eu vou conseguir fazer o quê? Em qualquer lugar do CPJ que eu estiver com o campo documento, eu posso clicar no e-mail e clicar aqui, ó, novo, deixo aberto para importar. Ao invés de eu procurar o e-mail, digitalizar, eu clico para cá, ele vai jogar para dentro do meu CPJ. Então eu consigo pegar o e-mail e jogar para dentro do CPJ. Isso é uma ferramenta de importação de e-mail. Então, em qualquer lugar que eu encontro documento, que a gente vai encontrar no Pessoas, no Processo, no Financeiro, eu abrindo como eu fosse abrir um documento da rede, eu com esta tela, vendo que ele fica com as duas telas abertas, clicar em e-mail, ele vai puxar para dentro aqui. Então, eu vou ter essa função de poder colocar o e-mail aqui. Quando eu salvar, vai ficar o e-mail. Tá? Se você abrir para visualizar esse e-mail, ele vai visualizar com o visualizador do e-mail do CPJ, tá? Do Outlook, do visualizador que você está trabalhando. Tá? Vamos lá. Então, isso ajuda também no dia a dia. Pode ser na tramitação? Pode. Você poderia estar na tramitação, estar com andamento, clicar em novo. Aqui, já clica aqui, vai abrir teu e-mail, se clica aqui, pá, já foi para lá. Já foi para cá o e-mail. Já veio, salvou, já ficou e-mail dentro do andamento. Então, essa ligação dentro do CPJ. Só tem que fazer a configuração do e-mail daí certinho. Dentro do CPJ, tá ok? Se a pessoa tiverem perguntas, podem fazer. Dentro da tramitação que nós estamos aqui já, você pode... Eu tenho um funil, que é uma ferramenta, que você pode ter pesquisas avançadas aqui. Pesquisar por andamento, por últimos 5 andamentos, né? Posso pesquisar se é interno ou não, só do tipo, eu quero só do tipo reunião, se tiver. Se eu penso em aplicar filtro, não tenho reunião nenhuma. Note que quando você utiliza o filtro avançado, ele vai ficar marcadinho aqui, ó. Se eu clicar, eu tenho que cancelar o filtro para aparecer. Não se assustem se ele fica sempre habilitado. Se você entrar num outro processo, é capaz ele ficar com outra, pegando o filtro, aí você acha que tem menos andamento, que sumiu o andamento, mas não vai ter. Então você vai ter aqui. Então eu posso fazer por evento, eu posso fazer por palavras-chave, né? Por exemplo, aqui, custas. Vai estar custas aqui, aplicar, vai estar aqui, ó. Puxou que tem custas no meio. Quero sentença, recurso. Ele vai puxar aí para você, né? Então você vai ter essa regra. Então, vamos ver aqui. Volto aqui. E além da tramitação, de você ter a tua tramitação aqui dentro, você pode marcar o andamento aqui, que você quer. E se tiver documento vinculado, você pode, olha aqui, ó, né, marcar andamento para enviar por e-mail. Quando você vai clicando ali, ó, e ele vai marcando para você,
Quando você marca esse andamento aqui, e você clica em enviar por e-mail todas as tramitações marcadas. Ele vai abrir o gerenciador de e-mail, vai colocar o index, vai colocar os documentos anexos que estão ali, se tiverem. Então, você vai conseguir marcar, às vezes eu falo assim, manda para o cliente um e-mail rapidinho com o último mandamento, para poder mandar, ele manda um arquivo aqui, que ele vai poder abrir depois esse arquivo como fosse um relatório. Então, você consegue mandar rapidamente para o cliente esse e-mail ali, tá bom? E dentro do sistema ainda, existe um recurso chamado lança tramitação em lote. O que é isso? Às vezes eu posso manualmente criar um lote para marcar processos e quando eu lançar o mesmo andamento para todos. Ou eu posso usar um recurso assim, ó. Eu tenho um relatório padrão, que neste relatório tem o campo do PJ. Quando eu clico nesse relatório, eu falo, eu quero todos os processos da matéria civil. Gerei. Ele vai gerar um relatório para você. Aqui. Vamos lá. Todos os processos, matéria civil, matéria trabalhista, ou todos de um cliente, e assim por diante. Deixa eu gerar de novo aqui. Estou gerando outra tela aqui, vai gerar os processos. Ele montou um relatório para mim, e ele mostrou o quê? Os processos que eu fiz um filtro. Todos esses processos eu tenho que lançar o mesmo andamento de uma vez só. Para que eu não precise entrar um por um e lançar um andamento, que o processo está concluído, tem que fazer pagamento, ou o processo está arquivado e assim por diante. Eu gero o relatório com os códigos do PJ, que é um padrão, clico aqui nessa setinha e falo salvar na lista de tramitação em lote. Quando eu fizer isso e entrar agora na tramitação em lote, tá vendo que ele já colocou todos marcados, em vez de eu selecionar um por um. E quando eu lançar, este evento, este andamento, por exemplo, DOC e assim por diante, o evento que você padronizar aqui e lançar, vai para todos de uma vez só. Tá? Então, todos daquela lista que estão aqui vão receber o mesmo andamento, o mesmo evento. Todos de uma vez só. Então, ajuda no teu dia a dia. Eu tiro um relatório com 30, daí mando um evento, faço um lançamento e assim por diante. Vamos ver que perguntas aqui. Não, tem nas versões F e G, né? Na F, algumas Fs não tem a versão de redistribuição de agenda e prazos, tá? Mas a manutenção, a tramitação em lote e tal, tem nas outras, tá vendo? Tem nas outras versões, tá? Redistribuição de agenda tal, acho que tem da F para frente. Mas manutenção existe em todas as versões, claro, na H também, tá? Na F para frente tem também essa questão de você colocar, ó, ler documentos com código de barras. O que é isso? Se você seleciona um processo e clica aqui, ó, código de barra, ele fala para você colar esse código, dar um Ctrl V em algum documento seu. Você coloca esse código de barra num documento, você vai notar que este documento, você vai ter que salvar ele como PDF, por exemplo. Documento com PDF, você salvou esse documento numa pasta padrão no teu escritório. 10, 20 durante o dia. No final do dia, o que vai acontecer? O teu estagiário ou quem cuida dessa parte de arquivo, de colocar documento CPJ, em vez de ele entrar um por um dentro do CPJ, dentro do processo, clicar em novo e vincular o documento, eu posso clicar em lança a tramitação em lote de novo. E aqui eu tenho um outro recurso, ó, ler documento com código de barra. Quando eu colocar o caminho dessa pasta aqui, ó, que é onde na minha rede que eu salvo, por exemplo,
e carregar, o sistema vai conhecer cada processo que está naquele código de barra, e quando eu falar que cria um novo lote, tá vendo que ele criou o lote 1, que era o marcar, que era o que veio do relatório, e o lote 2, que é os documentos que tem documentos. Quando você lançar um andamento aqui, qualquer documento, por exemplo, doc, o sistema vai lançar o andamento com o documento vinculado no ArcShare. Então, eu tenho dois recursos. Eu gero só um relatório para lançar um andamento normal, ou eu tenho documentos que tem um código de barra que eu gerei pelo CPJ, que eu salvo durante o dia e vou digitalizando os documentos. No final da tarde, o estagiário olha lá, carregar com código de barra. Lá dentro tem 20 documentos específicos. Eu vou procurar e vou lançar um evento, documento no CPJ e assim por diante. Você vai ter esse recurso aí, certo? Isso mesmo. Esse erro do PJ, a banda de detalhe não contém o PJ. Vou te mostrar aqui, ó. Para você usar esse recurso, por que existe o PJ, que é esse número vermelho aqui? É o registro do sistema, como se fosse o RG de cada ficha. Para ele saber, ele tem que estar no relatório. Então, quando você criar o relatório, esse relatório que eu tenho aqui, ó, você clica em modificar o relatório que você está querendo. E quando você, tá vendo que eu tenho um campinho aqui, ó, tá vendo, ó? PJ, você vai colocar esse campo, ó, protocolo jurídico. Quando você colocar esse campo, que é esse aqui, e gerar, ele vai conseguir identificar para encontrar o documento, ou encontrar para você poder lançar, tá ok, Ana? Tem que ter o link, o número do PJ para ele saber de qual ficha ele vai jogar certo mesmo, né? Então, você vai ter essa função aqui, né? Então, o lance da tramitação em Note, você pode lançar algumas tramitações normais em Note, ou você pode também ter os documentos salvos no dia a dia, daí tem que ver tua rotina de trabalho no código ali. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Tá. Então, vamos ter ali. E outro recurso que a gente tem, que se usava muito quando tinha arquivo físico e tal, e hoje você pode usar para alguns recursos mais específicos, né? Tudo bem, Ana Luísa? Tá vendo que tem um desenho aqui do lado, eu coloco a ficha, coloco o mouse aqui, ó. Ele vai mostrar pasta em carga, Antônio da Silva, dia 11/8 e tal. Isso é um recurso de carga e de evolução de pasta que foi criado em umas versões anteriores, para quando tinha esse arquivo físico. O advogado ia lá, pegava a pasta física, alguém anotava e ficava marcado que essa pasta não estava no arquivo físico, estava no morto. Hoje não se usa mais pasta física, mas você pode usar esse recurso de carga e de evolução de pasta para outras situações. Para quando você trabalha com consultivo interno, que você trabalha com documentação para quem que está analisando isso, ou se você tem pasta mesmo vincular. Esse recurso é simples de trabalhar, você seleciona a ficha, clica nos 3 pontinhos e coloca lá, carga de evolução de pasta. Quem vai fazer essa carga? Clica na carga vai ser o advogado, ou o funcionário, ou o estagiário do escritório que vai pegar. Para que ele vai fazer essa carga? Ele vai fazer um prazo, vai fazer uma defesa, vai fazer uma análise, é um contrato. Pode só colocar e clicar OK. Quando faz esse OK, note que vai ficar marcadinho ali. Se alguém quer saber com quem que está trabalhando essa pasta, quem está fazendo essa pasta, aonde que está essa pasta, está com essa pessoa. Você pode usar para outros recursos também. Aonde que está andando esse documento dentro do escritório, agora está com o advogado X. Então, tem várias situações dentro do sistema que essas ferramentas te ajudam no dia a dia. Tá? São ferramentas que umas para manutenção, outras para você fazer higienização de base, outras para você melhorar o teu cadastro com obrigatoriedade daqueles campos e assim por diante. Dentro do CPJ, algumas outras ferramentas aqui, né? Esse enviar janela ativa para outro monitor, quem trabalha com 2 monitores, se ele abre uma janela CPJ, por exemplo, pessoas e portais tal processo, ativa vai para
outra área, ele consegue trabalhar com 2 telas no CPJ, né? E assim por diante. Aí tem questões ali de exportação para contabilidade, é mais técnico para parte, mais na parte operacional do financeiro, né? Encaminhamento de e-mail automático é um recurso que ajuda você padronizar e encaminhar e-mails para as pessoas que estão de férias, dos compromissos, para outra pessoa para cuidar da agenda, parecido muito com o monitoramento do CPJ, né? Então a gente vai ter todos esses recursos aí, tá ok, pessoal? Vamos lá. Agradeço aí a presença de todos, um grande abraço e vamos aí para a próxima conexão. Tchau, tchau.